Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste domingo, dia 6 de agosto. Hoje a igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor. Em muitos locais, celebrada como a festa do Senhor Bom Jesus. Queremos pedir que o bom Senhor, o bom Jesus das nossas almas, possa reinar sobre a nossa vida. Então, como essa festa caiu num domingo, não celebramos os domingos do tempo comum, mas sim esta festa da Transfiguração do Senhor. Ouçamos o Evangelho de Mateus 17, versículos do 1 ao 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a festa da Transfiguração nos mostra um significado muito bonito e muito importante para a nossa vida espiritual e para o nosso seguimento de Jesus. A primeira leitura da missa de hoje nos fala uma profecia de Daniel, em que fala de um reino que vai surgir e um reino que não terá fim. E a partir daquele texto do profeta Daniel, a partir dessa profecia, o povo de Israel aguardava a vinda do Messias, o Messias que seria o rei de Israel, na sua glória, no seu esplendor. E aqui, nesta passagem, sobre o Monte Tabor, diante dos seus discípulos, tendo Moisés e Elias como testemunhas, Jesus, ao transfigurar-se, ao ter a sua face brilhante, as suas roupas brancas, ele manifesta essa glória, esse esplendor. Ou seja, Jesus se revela como sendo este rei, cujo reino não terá fim, como o anjo Gabriel anunciou a Maria, sua mãe. Esse rei que o povo aguardava desde aquela profecia de tantos séculos antes do profeta Daniel. Então, ali, na Transfiguração, Jesus ele manifesta essa sua glória e se revela como esse rei aguardado, desejado pelo Senhor. Moisés representa toda a lei do Antigo Testamento, Elias representa toda a profecia, os profetas que anunciavam a vinda desse rei. E eles conversam para dizer que em Jesus toda a lei, toda a profecia tem o seu cumprimento. Jesus é aquele que realiza tudo aquilo que Deus preparou no Antigo Testamento. Ele é o rei e o seu reino é eterno, o seu reino não tem fim. E Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Pedro, nós podemos dizer que era o discípulo que mais amava o Senhor. E a gente percebe
apesar dos atropelos de Pedro, quanto ele amava, quanto, apesar das suas fraquezas, de ter negado Jesus, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro, o discípulo que ama Jesus. João é o discípulo amado, é o discípulo que recebia mais amor do Senhor Jesus. E Tiago foi o primeiro que foi martirizado, o primeiro que deu a vida por causa de Jesus. E então Jesus se revela como rei e ele quer constituir um exército. Todos os reis daquela época tinham um exército. E os discípulos e nós somos chamados a ser soldados do exército desse rei, que manifesta a sua glória e o seu esplendor diante de nós. Um reino, soldados desse exército, para que nós possamos amar Jesus. Amar com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É preciso que, para sermos membros desse exército, nós amemos o Senhor com toda a nossa força. A nossa fé não pode ser algo automático, precisamos ser apaixonados por Jesus, sabendo o quanto somos amados. João, o imenso amor que esse rei tem por nós, todo cuidado, todo carinho, toda misericórdia que Deus tem por nós. E enquanto membros desse exército, amando o Senhor, sabendo o quanto Ele nos ama, nós somos chamados a dar a vida por Ele. Como Tiago fez, como Pedro fez, como os outros discípulos fizeram, é preciso dar a vida pelo Senhor. Na segunda leitura, Pedro, ele diz que foi uma testemunha ocular. E é isso que significa ser exército de Jesus no nosso mundo. Nós precisamos ser testemunhas de que Ele é o Rei, que Ele reine em nossa vida, para que Ele possa reinar realmente nas realidades deste mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenha um domingo muito abençoado e fique com Deus.